Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou nessa cidade, né? Já cheguei aqui dizendo que pretendo dar uma passada por aqui. As férias, acredito que vai ser por aqui, né? Por esse lado de cá, nunca tinha vindo e estou muito feliz de estar aqui. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Levanta a mão e diga glória a Deus! Ele está aqui, queridos, nessa noite. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está ali presente, amém? Quantos creem nisso aqui? Queridos, existe algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês antes de nós entrarmos na palavra nessa noite. Eu sempre tenho falado disso antes de começar a palavra. A Bíblia ela nos traz uma orientação para o momento onde nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Em vários momentos no Antigo Testamento e também no Novo, nós vemos Deus chamar o povo para ouvir a sua voz. Quantos já viram isso aqui na Bíblia? Por exemplo, o texto que nós lemos no finalzinho no último versículo da carta, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus, ele pede a cada momento que ele conclui uma palavra, ele pede aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm ouvidos para ouvir. Quantos aqui estão com ouvidos para ouvir aqui nessa noite? E eu queria primeiramente dizer para você o que significa isso, porque nós muitas vezes chegamos para ouvir a palavra de Deus e nós não vivenciamos essa realidade. A palavra ouvir, principalmente no Antigo Testamento, ela tem pelo menos 3 sentidos. O primeiro é escutar. Quem está ouvindo, escutando aqui minha voz? Está dando para chegar? O pessoal lá de trás, está dando para ouvir aí atrás? Amém? Então, a primeira coisa que Deus diz, por exemplo, Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E quando Ele diz ouve, ó Israel, quando Ele diz ouve, ó areia branca, Ele não está dizendo apenas assim: ei, escute esse som. Deus, quando Ele pede para o povo ouvir, Ele não está dizendo apenas escute o som. Não está dizendo apenas isso, mas existe um segundo sentido. Quando Ele diz ouça, Ele está dizendo 2 coisas. Primeiro, a primeira já disse escutar. A segunda, me dê atenção. Quando Deus diz assim, se eu, por exemplo, disser assim: Odaí está olhando lá para o outro lado, lá para a placa da igreja ali. Eu digo: Odaí, se ele não olhar para cá, se ele não virar para mim, quer dizer que ele não está dando atenção àquilo que eu estou falando, ou aquilo que eu vou falar logo mais, logo após. Então, primeiro, antes de Deus ele falar qualquer coisa, Ele diz para você: irmão, escute aí, mas também me dê atenção. Eu quero a sua atenção nessa noite. Para Deus ele enviar uma palavra, Ele pede primeiro para que você dê atenção a Ele, porque Deus não é menino de recado, Deus não é qualquer pessoa que nós ouvimos por aí, Deus não é qualquer ser humano, Deus é o soberano de toda a terra. Por isso que Ele diz: quando você ouvir a minha voz, me dê atenção, porque eu tenho algo importante para falar com você. Mas não é apenas escutar, não é apenas dar atenção. A terceira coisa, o terceiro sentido que a palavra ouvir, ele tem, que nós vamos ver em cada carta finalizando: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O terceiro sentido é obedecer. É uma palavra só no Antigo Testamento para ouvir e obedecer. Quando Deus diz para Israel: ouve, ó Israel, Ele está chamando o povo não somente a escutar, não somente a dar atenção. Deus está dizendo assim: aquilo que eu falar com você, eu quero que você obedeça. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Deus, quando Ele chama você para ouvir a voz dEle num culto ou aonde for, se você chegou aqui, talvez você não é evangélico, não entregou sua vida a Cristo ainda totalmente, e Deus está dizendo para você nessa noite: eu não quero apenas que você venha a um culto para ser um mero espectador, não quero que você venha assistir um culto, eu não quero que você apenas escute esses sons, esses louvores maravilhosos, eu quero que você me dê atenção, mas eu quero que você esteja com o coração disposto a me obedecer nessa noite. Amém, queridos? É assim que Deus fala conosco. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. Quem achou, diga amém. Apocalipse capítulo 3.
Deixa aberta a sua palavra aí. Nós temos 7 cartas às 7 igrejas. Quantas igrejas? 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja constante. É aquela igreja que está ali, por mais que tenha momentos de intensidade, mas ela permanece todo o tempo, constantemente buscando ao Senhor. A segunda igreja é a igreja perseguida. É a igreja de Esmirna. A terceira igreja é a igreja imoral, que abre para práticas imorais, de pecados. A quarta igreja é a igreja que dá concessões. Abre concessões. Concessões ao pecado, concessões ao engano. A quinta igreja é a igreja falsa. Parece que é, mas na verdade não é. Tem cara de que está vivo, mas na verdade está morto. E se nós prestarmos atenção na história, essas igrejas elas vão existir em algum momento ou outro, e talvez um momento ou outro essa igreja tenha passado por alguma dessas realidades. Alguma dessas realidades, é claro que não a do erro, né, pastor? Mas alguma dessas realidades. A sexta igreja é a igreja obediente. E a sétima e última igreja é a igreja materialista. Eu não sei se prestaram atenção, ele diz, olha, você diz que é rico, mas na verdade é pobre e segue nu. É a última igreja. Se nós olharmos para a igreja como ela está hoje, irmão, sério mesmo, nós não vamos entender que a igreja tem muito recurso, sim ou não? Quantas igrejas são enormes, grandes, que eu vejo foto de igreja que não dá nem para ver o final. Existem realidades como essa. É claro que o fato da igreja ter muito não quer dizer que ela não seja de Deus. A gente precisa tirar isso da nossa mente. Uma igreja dá uma bênção, financeiramente é uma bênção, tem muita gente. Não quer dizer que a igreja nem vá bem nem vá mal. O que quer dizer que uma igreja vá bem é se ela é obediente. É se é uma igreja que segue o ensinamento do Senhor. É aquela igreja que nós vemos no texto bíblico base de hoje. Qual é a igreja que Jesus ele espera encontrar nesse tempo onde ele vai vir? Versículo de número 7. Eu quero ler a partir do 7. Ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, me dê aqui só um momento. E não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. O que Jesus está dizendo, olha, a igreja obediente é aquela igreja que um dia, lá na frente, as pessoas vão poder reconhecer esse povo que nós muitas vezes perseguimos, esse povo que nós muitas vezes lutamos contra. Esse povo é o povo que foi amado por Deus, é o povo que foi escolhido por Deus, é o povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É esse povo que nós olhamos assim e não damos nada por ele. É esse povo, aquele povo que nós dizíamos, quem é esse povo? A Bíblia está dizendo que Jesus um dia trará essas pessoas, digamos assim, os inimigos do povo de Deus, a reconhecerem esse povo foi amado por Jesus e foi guardado por ele. É essa igreja que Jesus vai vir buscar, a igreja obediente, mas também a igreja que foi guardada, amada, protegida. Você faz parte de um povo que é protegido e acompanhado dia e noite e dia, pela presença do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para todas as coisas que acontecem na igreja no mundo, eu estava vendo um pastor dizendo que do século 20 para cá, nunca morreu tantos cristãos. O número é exorbitante de pessoas que estão morrendo por causa da sua fé, muito mais do que todos os anos que se passaram atrás. Século 20 para cá. Mas um dia, eu e você vamos contemplar que
que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia está dizendo um dia, essas mesmas pessoas que reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, prostrados, essas mesmas pessoas vão dizer: o que nós fizemos, nós tacamos pedra na igreja, e ela era a menina dos olhos de Deus. Não temos do que se preocupar, queridos, com tudo aquilo de ruim que vem acontecendo com a igreja. Nós temos apenas que levantar a nossa mão para o céu e dizer: Deus, obrigado, me fortalece, porque eu não quero abrir mão da minha coroa. E ele diz, versículo 10: visto que você guardou a palavra de exortação, a minha palavra, não é qualquer uma palavra, a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer que a igreja do Senhor, ela não foi preparada para a ira de Deus. Nós fomos preparados a estarmos livres do derramar da ira de Deus sobre a terra. Nós somos essas pessoas, estamos sendo preparadas para isso. Versículo de número 11, é o versículo base, ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O capítulo 2, versículo 25, ele diz basicamente a mesma coisa: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aleluia. Irmão, se ele pede para você guardar, e aquilo que ele usa aqui, está dizendo: olha, guarde, mas guarde com força. Ele está dizendo: aquilo que eu entrego para você é algo precioso, que vale a sua própria vida. Mas pastor, como assim? É dessa forma. Quando Jesus ele entrega algo para mim e para você, ele diz: isso é precioso, vale a sua vida guardar isso aí. E a coroa é algo, irmãos, que valeu um preço que é inimaginável. Naquele tempo uma coroa simbolizava muitas coisas, desde o poder de reino, mas também era um símbolo da vitória sobre algum tipo de batalha. Por exemplo, quando o povo de Israel estava comemorando a festa dos tabernáculos, eles tinham o costume de usar uma coroa. Isso simbolizava que o Senhor tinha tirado eles lá de dentro do Egito e tinha os transportado a viver em tendas no meio do deserto para tomar posse da sua terra prometida. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Eu lhe entreguei uma coroa. Isso é um sinal daquilo que um dia você vai provar, daquilo que um dia você vai viver, da terra prometida, que ouro não se compra, que dinheiro nenhum se compra. É aquilo que é precioso demais para aquilo que nós temos na terra hoje, você poder pagar por ela. A Bíblia vai dizer em Isaías 55 que não existe dinheiro que pague por aquilo que nós recebemos do Senhor. Queridos, nós precisamos entender aquilo que Jesus está falando aqui. Ele diz: olha, eu venho em breve. O que é que quer dizer isso? Existe uma urgência para que eu venha. Eu preciso vir logo. A Bíblia vai dizer: se ele não tivesse abreviado, os escolhidos talvez ficariam fora. Quantos estão entendendo aqui? Ele diz: olha, eu venho em breve, eu tenho urgência em fazer. Tenho urgência em fazer. E no livro de Apocalipse ele diz várias vezes: venho em breve. No livro capítulo 22, versículo 7 e alguns outros versículos ele vai declarar a mesma coisa, para falar com o povo, a sua igreja, o seu povo escolhido, o seu povo comprado. Ele diz: olha, eu tenho urgência em voltar. Se ele tinha urgência, já falava mais há quase 2000 anos atrás que tinha urgência, que precisava ser rápido, imagine agora, com tudo aquilo que nós temos visto de sinais. Eu estava vendo um dado muito tempo atrás e dizia que do ano de 1905 para cá, os terremotos eles subiram assim de uma forma explosiva. Acontecem terremotos aí basicamente tempo em tempo, rápido.
E a Bíblia diz que a volta do Senhor, ela é como uma mulher de dor de parto. Isso quer dizer, está aqui um homem que foi pai faz pouco tempo. Quanto mais se aproxima do momento do nascimento da criança, as dores, as contrações vão ficando mais fortes e com espaço de tempo entre elas menor. Se nós pegarmos apenas o dado dos terremotos, nós vamos ver que a volta de Jesus, ela se aproxima, irmão, e está muito perto. É uma realidade. E ele diz: venho em breve. Venho em breve, é urgente. Precisa ser rápido. Tudo que está acontecendo, se eu não vier rápido, o mundo se acaba. Mas ele diz uma outra coisa. Após dizer: olha, eu venho em breve, mas existe algo que vocês precisam fazer. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite sentindo a presença de Jesus? Aleluia. Ele diz: olha, eu estou perto de vir, eu quero vir, essa vinda é rápida, precisa ser logo. Mas eu tenho uma orientação para você, eu tenho uma ordem para você, e eu quero que você não apenas escute, igreja. Eu não quero apenas que você me dê atenção, eu quero que vocês obedeçam aquilo que eu vou falar para vocês. E ele diz assim: conserva, retenha. Retenha o quê? Retenha o que você tem. E quando ele usa essa palavra retenha, ele é mais ou menos, queridos, a ideia de alguém que vai passando assim rápido e outro pula nas pernas e segura e agarra, como Jacó. A Bíblia diz que o anjo estava ali, Jacó agarrou no anjo e disse: olha, enquanto você não me abençoar, eu não te soltarei. O sentido dele dizer para nós: retenha o que você tem. Ele está dizendo assim: agarre o que você tem, para que você não perca. Agarre com todas as suas forças, use o seu esforço. Aleluia. Nós não podemos simplesmente olhar para aquilo que Deus tem para nós, a coroa preciosa que Deus tem para nós, e tratar ela como qualquer coisa, como se fosse algo assim que nós fabricamos com a nossa mão. Ele diz: olha, é precioso, você precisa agarrar, como alguém que diz assim: eu vou agarrar porque pode ser a última oportunidade, eu vou agarrar porque pode ser que eu não tenha mais chance. Por isso você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus, e Jesus está te chamando hoje e diz: olha, agarra essa oportunidade, porque pode ser uma última chance. A Bíblia vai dizer que o dia da salvação não é amanhã, não foi ontem. A Bíblia diz: olha, o dia da salvação é hoje. Você precisa agarrar, você precisa me escutar, você precisa me dar atenção, você precisa obedecer ao meu chamado. Jovem que está aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você: o que é que tem te distraído? O que é que tem feito com que você trate a sua coroa como algo qualquer? O que é que tem feito como que você simplesmente trate algo precioso como algo secundário, que não vale a pena investir a vida? Nós precisamos entender a realidade daquilo que significa reter, conservar. Eu gosto dessa tradução da NVI, que ele usa: retenha o que você tem. Guarde ali, proteja. Diz: olha, eu não posso permitir que nada bagunce isso aqui. Eu não posso permitir que nada destrua isso aqui. Eu vou guardar como algo precioso. Eu vou pegar isso aqui e vou guardar assim de uma forma muito bem feita. Eu vou fazer aquele cantinho. O que é que nós fazemos com os nossos filhos? Nós compramos um berço confortável para que ele esteja ali guardado, porque é algo precioso para nós. A gente não quer que ele caia, a gente não quer que ele se machuque. A gente quer que ele esteja protegido ali, ninguém toque nele. E a gente está ali, a gente vai fazer de tudo para que ele permaneça ali intacto.
nada pode atrapalhar a vida dele ali, nada pode tocar na vida dele. Eu vou dar o meu melhor para que ele esteja guardado, porque ele é algo precioso para mim. Como nós nos comportamos com aquilo de precioso que Deus nos dá? Precisamos fazer um esforço para não perder essa coroa. Precisamos fazer isso. Tem um texto lá em João capítulo 20, versículo 17. Jesus tinha acabado de ressuscitar e as mulheres veem Jesus ali e pensam que é o jardineiro. Elas pensam que é o jardineiro e Jesus não. Quando Jesus se identifica, elas pulam nele. É a mesma palavra que é usada no grego. Elas pulam nele e Jesus, não me detenha. O que é que ela estava dizendo para ali? Jesus, o Senhor morreu, nós estamos vendo o Senhor ressuscitado e nós não vamos largar o Senhor por nada nessa vida. Aleluia, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é a única pessoa nessa terra que vale a pena você largar casa, dinheiro, vale a pena você largar muitas coisas que você tem aqui. Ele vale a pena que a sua vida seja dada. Aleluia! Quantos podem celebrar o Senhor por isso aqui, queridos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? A igreja lá, a igreja de Filadélfia era uma igreja viva, era uma igreja perseverante, mesmo tendo pouca força, pastor, mesmo tendo pouca força. Mas tem pouca força, talvez não tenha tanta influência, mas é a igreja que permanece, é a igreja que prevalece diante das tempestades. Se nós olharmos para essa realidade, é uma igreja que tem trabalhado uma fé viva, uma fé que está madura, mesmo não tendo força suficiente, mas ela mantém a fé na palavra de Deus. A Bíblia conta a história, os discípulos estavam no mar da Galileia e Jesus disse: pessoal, vamos atravessar. Vamos para o outro lado. Jesus tinha dado uma palavra de comando. Dois cenários que eles passaram tempestade com Jesus. O primeiro, Jesus vinha sobre as águas. Jesus foi encontrar com eles. O segundo, Jesus estava dormindo dentro do barco. Não importa a circunstância, se Jesus está vindo em seu favor ou se ele simplesmente está no barco ali. Nós sabemos de uma coisa: se ele disse que você vai atravessar, irmão, você vai chegar lá do outro lado, porque quem falou é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E como diz aquilo, um louvor: tudo o que ele prometeu já é meu. Aleluia! Já é meu, já é seu. Se ele diz: olhe, vamos para o outro lado, não importa se a tempestade balança o barco, não importa se está entrando água para dentro. Se está entrando água para dentro, irmão, pega o balde e joga fora. O que importa é se ele disse. Lucas capítulo 7, a história do centurião. Jesus chega lá e o servo daquele homem estava doente. Jesus vai para curar o servo e ele diz: olha, peraí, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu só preciso de uma coisa: a palavra. Aleluia. Quantos estão aqui e precisam de uma palavra do Senhor aqui, querido? Levante sua mão nessa noite e diga: eu preciso somente de uma palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus lançou a palavra, o homem foi curado lá, mesmo Jesus não estando presente. Deixa eu te dar uma notícia aqui: se Jesus te entregar uma palavra, mesmo você não estando no ambiente do milagre, lá Deus já está trabalhando lá onde precisa. Quem está recebendo aqui, querido, em nome de Jesus, você só precisa de uma palavra. Era a igreja perseverante ali. Jesus disse: olhe, vocês guardaram a minha palavra e eu vou guardar vocês. Uma irmã, uma certa vez, muito tempo atrás, ela disse: pastor, faça a obra de Deus, faça para Deus, que Deus trabalha por você. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas coisas.
Porque ele está dizendo aqui justamente isso. Olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês me obedeceram, então por causa disso eu também vou guardar vocês. O que faz com que um crente permaneça de pé nas tempestades, nas dificuldades da vida, e consiga a sua coroa, o seu símbolo de vitória sobre a luta, e especialmente aqui sobre a luta e a vitória contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. Se você é essa pessoa que obedece, não se preocupe, a sua vida está bem guardadinha na mão de Jesus. Meu irmão, a sua vida está guardada na mão dele. Eu quero chamar você que não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje, irmão. Faça isso hoje. Você não se identificou, mas Jesus conhece o seu endereço. Jesus sabe onde você mora, viu? Você não colocou, eu moro na rua tal, mas Jesus sabe o endereço do seu coração, Ele vai lá. E Ele já está falando com você desde o início do culto aqui. E Ele diz, olhe, ouça. A igreja era uma igreja obediente, que mantinha sua fé. Apesar da pouca força, a graça de Deus fortalecia e fazia com que a fraqueza se tornasse em força. Quando ela dizia, eu sou fraca, Jesus diz, não, você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que faz de mim e de você forte não é o nosso poder de decisão, não, irmão. O que faz de nós, igreja do Senhor, forte, não é a nossa autodeterminação, não é o nosso poder de influência. O que faz de nós sermos fortes é a força do Senhor na nossa vida. A Bíblia diz, olha, vocês precisam se revestir do Senhor e da força do seu poder. Vocês precisam tomar. É a mesma palavra para reter aqui. A mesma palavra no grego aqui. Quando ele diz, vocês precisam tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para vocês resistirem no dia mau. Nós passamos por muitas dificuldades, mas tem aquela dificuldade que nós só vamos conseguir suportar e só vamos conseguir ser mais que vencedores com a armadura de Deus. E queridos, nós precisamos guardar que nós temos, porque é precioso, amém? Quem está entendendo aqui? Por que você precisa guardar, reter o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa? Primeiro, porque nós recebemos de graça. Recebemos de graça. Não foi de graça para uma pessoa. Não foi de graça. Não foi de graça, mas eu e você, nós recebemos de graça. Alguém se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Alguém se fez servo para que nós pudéssemos reinar com Ele em vida. Alguém foi para a cruz para nós irmos para o céu. Alguém foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Alguém sofreu para você vencer. Não somente vencer, mas alguém sofreu para que eu e você pudéssemos ser mais do que vencedores. Com a sua capacidade você pode vencer umas lutas. Estudando você pode vencer algumas lutas. Fazendo cursos você pode ser vencedor. Mas mais que vencedor você só pode ser por meio daquele que venceu a morte, por meio daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E nós precisamos confiar nele. E a Bíblia diz no Salmo 118 versículo 8: é melhor confiar em Deus, é melhor confiar no Senhor do que em ser humano. É melhor confiar no Senhor do que em pessoas importantes. Não vale a pena confiar em presidente, não vale a pena confiar em prefeito, não vale a pena confiar no irmão, no pastor. Vale a pena confiar nele, aleluia. Vale a pena confiar em Jesus, porque ele venceu o inimigo invencível. Ele venceu o inimigo invencível para o homem. Ele venceu a morte. E a Bíblia diz que como ele ressuscitou, nós um dia iremos ressuscitar, aleluia.
Mas pastor, porque eu preciso guardar o que eu tenho para que eu não perca a minha coroa? Porque é de graça. A salvação é de graça. É pela graça por meio das fé. Não vem de mim, vem de Deus. É um presente de Deus. Pastor, por que eu preciso guardar, reter o que eu tenho para não perder a minha coroa? Segundo, porque foi pago um alto preço. Meu irmão, é de graça para você, mas para Jesus foi um alto preço. Para o Pai foi um alto preço. Veja só, Jesus estava na cruz e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Olha o preço que Jesus pagou. A teologia diz que a humilhação de Jesus não começa na cruz. A humilhação de Jesus começa quando ele se faz homem. Um ser extraordinário, infinito em poder, que a sua vida não estava preso ao espaço, ao tempo. Ele simplesmente decide vir habitar no ventre de uma mulher. Simplesmente ele decide vir. Aquele que as suas mãos seguram a terra, decidiu vir e ser segurado pelas mãos de uma simples mulher. Jesus pagou um alto preço. 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por alto preço, por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pastor, porque eu preciso reter, tomar, agarrar isso que eu tenho para não perder a minha coroa? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 19. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Se Deus é alguém santo, absolutamente santo, Ele diz: olha, você deve viver uma vida separada para mim. Jovem, não viva mais para o mundo, você não combina mais com o mundo. A tradição dizia que quando uma mulher, pastor, se tornava esposa de um rei, ela não servia mais para outra coisa, para se tornar mais esposa de ninguém, porque ela era única, ela não era intransferível. O que Deus diz: olha, você é separada para mim, é exclusivo, é minha propriedade, é minha geração eleita. Aleluia. Ele está dizendo: olha, eu comprei você por um preço, você pertence a mim, não pertence mais ao mundo, então não viva como o mundo vive. Ele diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Seja hoje, seja amanhã, seja para sempre santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, não foi mediante coisas corruptíveis como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Da sua vida de pecado não foi com prata, com ouro, não se compra. Ele foi dizer assim: mas foi pelo precioso, aleluia, foi pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Pastor, porque eu preciso reter o que eu tenho para que ninguém tome a minha coroa? Porque aquilo que eu recebi valeu o precioso sangue de Jesus. Um sangue que não tinha pecado. Quem merecia estar na cruz era eu e você, jovem. Quem merecia estar na cruz era eu e você, irmão, irmã. Não você que nos visita aqui. Nós merecíamos estar lá porque nós que pecamos. A Bíblia não deixa ninguém fora. Eles todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas existe um. João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus. O sangue dele é precioso, a tal ponto de a Bíblia dizer: olha, o sangue dos animais não resolveu, mas existe um sangue que resolveu, foi o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eu preciso reter o que eu tenho? Porque a Bíblia diz que Cristo, 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre, aleluia,
Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, não é algumas vezes, ele diz, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eu preciso guardar, porque Jesus, ele me conduz em triunfo. E eu preciso aprender a valorizar a um Deus que me conduz em uma vida vitoriosa, em uma vida abundante. Eu preciso valorizar porque Ele tem cuidado de mim. Para concluir, quem está entendendo aqui nessa noite, diga amém. 6 coisas que Deus quer encontrar na gente. Primeiro, Deus quer que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você retroceda. Deus quer que essa chama ela queime cada vez mais. E se a sua paixão por mim está morrendo, é hora de você reavivar isso aí. Irmão, são dias de nós buscarmos o avivamento do Senhor, amém? Deus olha para nós nessa noite e diz, olha, a chama não pode se apagar, você precisa se levantar nessa noite e dizer, Deus, eu não vou permitir que a chama ela se apague no meu coração, eu vou buscar, eu vou agarrar a oportunidade, e essa chama ela vai permanecer viva. A Bíblia diz que o sacerdote todas as manhãs ia lá e colocava lenha no altar, por quê? Para que a chama não se apagasse. Deus, Ele acende o fogo no seu coração quando Ele te salva, mas manter a chama acesa é sua responsabilidade. Segundo, Deus não quer apenas que você mantenha a chama acesa, Deus quer que você testemunhe dEle aonde você for. Isso não se dá apenas dentro das 4 paredes da igreja. Se eu estou na escola, eu testemunho. Se eu estou no trabalho, eu testemunho. Se eu estou na praça, eu testemunho. Em todos os lugares. E eu não preciso apenas falar, eu preciso ser a testemunha. Quando a Bíblia usa a palavra testemunha no Novo Testamento, simboliza simplesmente alguém que dá a sua vida por aquilo. Amém? Outra, eu preciso manter a comunhão com a igreja. 1 Coríntios 11, 26 diz isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Agora que vocês veem, que vocês estão prestando atenção, que aquele dia se aproxima, incentive uns aos outros, para que eles permaneçam fazendo boas obras, mas para que também eles continuem congregando. Quarto, guardar a fé. A fé é uma das coisas que tem sido atacada no nosso tempo. Nós precisamos guardar a fé. Jesus diz lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 18, Ele diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como está a sua fé hoje? Será que as tempestades estão fazendo com que você afunde? Veja só, a fé não é para mover Deus, a fé é para mover você. Porque se a fé é para mover Deus, quem deveria ter afundado lá no mar da Galileia deveria ter sido Jesus, porque a fé de Pedro era pequena. Mas quem afundou foi Pedro, porque a fé de Pedro era pequena. Jesus estava ali do lado, e deixa eu dizer uma coisa para você aqui, receba essa palavra nessa noite. A Bíblia diz que quando Pedro clamou, estava afundando. Quando Pedro clamou, a Bíblia diz, estendendo Jesus a mão, tirou ele de dentro daquele mar. Nós pensamos que Deus está longe de nós, pastor Márcio, mas Ele está ao alcance de estender a... Deus está contigo. Duas últimas coisas. Precisamos aprender a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Precisamos voltar a buscar o Senhor em oração. Precisamos voltar a restaurar as disciplinas espirituais, o jejum, a oração. Nós precisamos voltar a fazer o nosso devocional. Precisamos aprender a deixar Deus trabalhar no nosso silêncio, lá na portinha do nosso quarto, fechar a porta do quarto. Enquanto muitas pessoas estão querendo aparecer, você está dizendo, Deus, eu quero desaparecer, eu quero buscar a Tua presença. Eu vou fechar a porta do quarto, irmão. A Bíblia diz que aquele que fecha a porta do quarto, Deus vê. Aquele que está em secreto e recompensa. Deus tem uma recompensa para aquele que fecha a porta do quarto.
Para aquele que diz assim: pastor, eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou fechar a porta do quarto e vou orar. Martinho Lutero dizia assim: olha, se eu não orar pelo menos 2 horas durante a minha manhã, o diabo sai vitorioso o dia inteiro. Ele dizia: eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar pelo menos 3 ou 4 horas. Lutero dizia isso, que ele estava dizendo. Quando a gente pensa que a gente tem tanta coisa e não tem tempo para orar, é aí que a gente precisa orar. Eu disse: não, eu preciso ir trabalhar. Não, você precisa orar, porque quem abençoa você é Deus. E para encerrar, queridos, nessa noite, eu já li aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Nós precisamos restaurar uma vida de santidade no meio de nós. Jovem, restaura a santificação na sua vida. A Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida de santificação, porque senão a gente não vai ver o Senhor. Ele diz: venho sem demora, retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deixa eu dizer para você, tem muita gente que está querendo tomar a sua coroa, e o diabo é uma delas. Mas nós cremos que Deus está levantando um povo aqui que vai agarrar essa coroa. Nós queremos que fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Pastor, posso orar, pastor? Fique de pé aqui nessa noite em nome de Jesus. Irmão, você tem um crente aí bonito, abençoado, que está do seu lado. Aquele crente cheiroso, ainda que você declare pela fé nessa noite. Pegue na mão desse irmão que está aí, diga aí: vamos orar. Aleluia. Se você chegou aqui nessa noite e você chegou doente, enfermo, sentindo alguma dor no seu corpo, ou com algum problema de alguma enfermidade, levante sua mão aqui: pastor, eu cheguei, eu tenho uma enfermidade no meu corpo, estou com uma dor no corpo aqui que eu não estou aguentando. Então levante a mão, quem chegou aqui com alguma enfermidade, alguma dor no corpo aqui, em nome de Jesus, levanta a mão para mim ver se chegou alguém. Pastor, eu tenho enfermidade, ninguém sabe. Irmão, eu tenho uma dor no meu corpo, uma dor na coluna. Irmão, nós vamos orar aqui nessa noite em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, o poder de cura dele está fluindo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, nós vamos começar a ministrar nessa noite. Em nome de Jesus. Comece a orar, a ministrar o Senhor. E você que está sentindo alguma dor no seu corpo, você que está com alguma enfermidade no seu corpo, eu quero que depois que nós orarmos, eu quero que você procure a dor, eu quero que você procure a enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós cremos sim, nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor está alcançando não somente essas pessoas que estão aqui de frente para esse palco, mas todas aquelas que estão ouvindo, aquelas que estão enfermas nas suas casas, aquelas que estão precisando de uma visitação do Senhor, aquele que chegou aqui com crise de ansiedade, Espírito Santo. Aleluia, aquele que chegou aqui precisando, Senhor, de um toque teu, em nome de Jesus. Oh, nós precisamos que o Senhor venha nessa noite, Espírito Santo. Venha nessa noite em nome de Jesus. Comece a clamar em nome de Jesus. Você que sente uma dor no seu abdômen aqui, próximo ao seu umbigo, em nome de Jesus, eu declaro a cura nessa noite em nome de Jesus sobre o seu corpo. Eu não sei se é uma enfermidade que você tem, receba nessa noite, Espírito Santo. Nós oramos agora, vem com o teu poder de cura sobre cada corpo aqui, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem tocando agora enfermidade, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que está aqui assolando algumas vidas, nós damos ordem para que você saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Enfermidade, nós damos ordem pelo nome de Jesus. Saia nessa noite. Dor no corpo, nós dizemos a você, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de... Comece a orar no seu lugar para que o irmão que está do seu lado ele comece a ser tocado pelo Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer, você está na praça, mas Jesus está aqui, você está adorando a Ele. Oh, receba onde você está o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos e adore a Jesus, adore ao Senhor, glorifique a Ele, abra a sua boca nessa noite, em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Oh, aleluia!
aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, você tem liberdade no Espírito aqui. Você tem liberdade aqui para adorar Jesus. Você tem liberdade para adorar Ele nessa noite. Irmão, não queira saber se você está na rua, queira saber com quem você está. Você está com Ele, você está com Ele. Você está na presença do Todo-Poderoso. Oh, vai tocando, Senhor Deus, da primeira pessoa até a última, em nome de Jesus. Oh, vem batizando com o Espírito Santo, vem tocando com teu fogo nessa noite. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Vem tocando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vem quebrantando os corações aqui. Ele é aquele que salva o filho que não está aqui. Ele é aquele que salva o filho que não está aqui. Ele é aquele que toca o coração daquele que está preso nas drogas. Ele é aquele que transforma vidas, aquele que está preso no álcool. Ele é aquele que transforma aquele que chegou daqui sem esperança alguma. Ele é aquele que traz esperança ao seu coração. Aleluia. Ele é aquele que dá propósito para aquele que se sente perdido. Aleluia. Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Celebre ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção aqui numa coisa. Quantos estavam aqui? Quantos estavam sentindo alguma dor no corpo ou estavam enfermos de alguma coisa? E, pastor, eu estou 80% curado. Alguém aqui nessa noite? 80%, pastor, passou quase totalmente. Alguém aqui nessa noite sentiu um alívio? Alguém aqui foi tocado pelo Senhor? Amém? Amém? Alguém aqui foi curado? Alguém aqui sentiu que o Senhor tocou no seu coração? Você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus, essa é a noite de você fazer isso. O Espírito Santo, Ele veio e visitou você aqui nessa noite. Ele quer o seu coração. Ele quer que você venha aqui nessa noite. Ele quer que você se entregue a Ele totalmente. Em nome de Jesus. Você que chegou aqui nessa noite, que não entregou sua vida para Jesus ainda. É com você que Deus está falando. Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero entregar o meu coração para Jesus hoje. Jesus é bom, é maravilhoso. Ele morreu por mim na cruz. Ele perdoa os meus pecados. Ele me dá uma nova vida. Alguém aqui nessa noite que ouviu a voz do Senhor, que ainda não é evangélico, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida, levante uma de suas mãos para nós conhecermos você aqui nessa noite. Você chegou até aqui e quer entregar o seu coração a Jesus, levante sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa decisão, quer tomar a melhor escolha da sua vida? A melhor escolha da sua vida. Quem aqui? Alguém? Aleluia. Se não, Deus te dê uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradeço a oportunidade. Pastor Márcio, muito obrigado. É com o Senhor. Fica adorando ao Senhor, igreja.